Olá, queridos amigos, bom dia! Estamos aqui novamente no Pétalas do Espiritismo, juntinhos, para aprendermos com o Livro dos Espíritos. Vamos ver o item 557, ainda no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos iniciar hoje a temática Bênçãos e Maldições. Kardec pergunta: podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançados? E a espiritualidade nos diz: Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não há coberta, senão aquele que a merece. Ou seja, cada um segundo as suas obras. As bênçãos e as maldições só eventualmente poderão chegar a alguém se assim tiver que ser e se Deus permitir. As bênçãos só as recebe aqueles que as merecem, e a maldição igualmente. Então Deus não permitiria que uma maldição chegasse a um inocente e que uma bênção chegasse a um culpado. Ele até pode, por misericórdia divina, mas pela lei de justiça, pela lei de causa e efeito, cada um vai colher aquilo que plantou. Então, é o que ele disse aqui: Deus não vai escutar uma maldição injusta. Perante ele vai se tornar devedor aquele que está proferindo a maldição e não permitir que a maldição chegue injustamente a uma pessoa. Mas vejam, quando nós falamos em maldição aqui, nós estamos voltando à influência de pessoas, influência dos espíritos. E nós já comentamos isso em perguntas anteriores, que tudo é pensamento. Nada vai, digamos assim, me atingir se eu não permitir, pelo meu pensamento, pelas minhas vibrações, pelas minhas emoções, pelo que eu sou, por aquilo que eu vivo. Então, na verdade, o meu pensamento é que vai atrair, o que vai permitir que eu seja abençoada ou que eu seja, digamos assim, amaldiçoada. Trabalhemos o nosso interior e estaremos protegidos. Miramês nos diz o seguinte: o responsável por tudo e por todos os acontecimentos são os pensamentos. Tanto as bênçãos como as maldições são forças mentais que se concentram na mente pelas forças dos sentimentos e são emitidos em direção àqueles que propomos ser o alvo das nossas intenções. Tanto uma quanto a outra, somente se acoplam na criatura visada, se Deus o permitir. Se desejamos o bem a certa criatura e ela não merece esse bem, as forças por nós endereçadas se desviam do seu caminho e serão direcionadas para onde encontrem sintonia. Assim, igualmente sucede com o mal. Se o desejas a certa criatura e ela não merece esse mal, se não tem de passar por essa prova do bem, voltam sempre para onde foram geradas, beneficiando sua fonte ou a prejudicando, mostrando que a energia, o pensamento, as bênçãos ou as maldições nunca ficam, digamos assim, perdidas. Se elas não podem ser absorvidas para quem elas são dirigidas, o serão por outras que abrem campo e que estão, digamos assim, na condição para receber aquelas bênçãos ou aquelas maldições, como ele diz. Nos casos em que Deus permite que as maldições cheguem, é porque aquilo ali ainda é necessário, é como se fosse um acréscimo de prova, de dificuldades, a quais as criaturas precisam vencer. E vencendo, crescem e evoluem. Então Deus também não permitiria que uma maldição chegasse a alguém se de alguma forma aquilo ali não pudesse acrescer aprendizado, não fosse também uma oportunidade realmente para melhor, uma oportunidade que cabe à criatura
perceber, observar e fazer dela bom uso. Porque quando as dificuldades chegam, normalmente nós ficamos tão desesperados para sair, para encontrar uma solução, que esquecemos de ver, de analisar aquela situação e ver o aprendizado. O que eu estou aprendendo ou o que eu preciso aprender para que essa situação tenha vindo até mim. Trabalhamos tanto em como dali sair, isso não está errado. É importante sairmos das dificuldades, mas é importante também refletir sobre a importância delas no meu processo de transformação. Continuando. O homem deve esquecer as maldições, atos nascidos em mentes enfermiças, que causam mais perturbações em quem as deseja. Quem conhece Jesus desconhece a desarmonia. Trabalha sempre gerando bênçãos com os pensamentos, palavras e obras, integrando-se cada vez mais na fraternidade coletiva, onde respira paz para o seu próprio coração. O amor constitui uma fonte de felicidade mostrada por Jesus, a água da vida maior. Escutemos o que diz o Mestre à mulher de Samaria. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Eis aí a força das bênçãos de Deus para as criaturas. O Mestre não perdeu tempo nem para pensar no mal, pois só fazia o bem. A doutrina dos Espíritos veio reafirmar os ensinamentos de Jesus, de se fazer o bem em todas as direções que puder alcançar, a todas as criaturas. Se algumas delas não merecem esse bem, ele não se perde, procurando pessoas que estão em condições de recebê-lo, confortando seus corações. O nosso leitor deve saber o que se chama bênção e maldição. As bênçãos, para nós outros, é todo o bem que podemos fazer em benefício dos que padecem. E as maldições são os nossos atos injustos. Onde quer que estejamos, responderemos pelos nossos feitos. Esta é a lei de justiça que se irradia em todo o universo. Outrosim, o bem que praticamos será o nosso escudo em todas as nossas lutas. Levanta-te do teu leito abençoando a vida pela oração, que essa bênção confortar-te-á os caminhos. É bom nos certificarmos de que os maus são sempre amaldiçoados por si mesmos, enquanto os bons são abençoados pela vida no bem. O espírita deve cada vez mais confiar em Deus e na sua justiça, entregando-se ao serviço da caridade que salva a todos os seus praticantes, quando o amor serve de veículo para a sua ação benfeitora. E aqui, mais uma vez, fica bem claro que não é o simples ato de fazer uma caridade que salva, mas de fazer a caridade com amor. E para eu fazer a caridade com amor, é preciso entrega, dedicação, é preciso renúncia de si mesmo. E como isso ainda nos é difícil? Ainda temos muita dificuldade em renunciar aos nossos interesses materiais, aos nossos sonhos, aos nossos desejos. Então ainda vivemos num constante conflito em cumprir a lei de Deus, vivenciar o Evangelho, pensar sempre no meu próximo, ser justo, honesto, ou ainda deixar que o orgulho e o egoísmo preponderem em minha vida, fazendo com que eu pense no bem, mas que eu não faça o bem com a frequência e a intensidade que eu deveria. Então, queridos amigos, é realmente um trabalho de muita reflexão, porque sabemos que é um trabalho para muitos anos, muitas vezes para várias reencarnações. Mas precisamos nos esforçar mais uma vez e sempre cada vez mais, para que nós tenhamos a oportunidade de já evoluir e muito na vida atual. Mas para isso eu preciso querer, para isso eu preciso me esforçar, para isso eu preciso me colocar nessa condição, para que realmente eu não perca nenhuma oportunidade para fazer o bem, para crescer, para evoluir, para realmente me orientar no Pai, na verdade, e não naquilo que não condiz
com o nosso Evangelho, com o Evangelho do Pai. Certo, meus queridos amigos? Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo de hoje. Tivemos a oportunidade de falar, refletir um pouquinho, alguns minutos, sobre bênçãos e maldições. Amanhã teremos mais pétalas do Espiritismo. Eu conto com a sua presença. E, meus amores, desejo sempre um dia muito lindo, muito positivo para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.